Existe um tipo de silêncio que se compra com concreto e vidro, com segurança privada e contratos assinados em canetas douradas. É um silêncio arquitetado, limpo, filtrado, calibrado, para não deixar escapar nada que soe como desordem. No 43º andar, acima do trânsito, das sirenes e dos anúncios que piscam na cidade, Chai Wan-su havia construído esse silêncio como se fosse um hábito. Havia perfeição nas rotinas, o olhar que deslizava sobre os relatórios, o movimento controlado dos dedos sobre a tela, a porta que se fechava sem estalo. O homem que comandava o império não gostava de ruído, gostava de resultados. A sala de Chai Wan era um lugar onde sequer o ar parecia conversar. As janelas, enormes como espelhos, refletiam a cidade sem permitir que ela entrasse. A mobília obedecia a uma economia austera. Uma mesa larga, alguns objetos de design, uma cadeira que parecia mais um trono reduzido. E tudo isso talvez fosse um mapa invisível de seu próprio silêncio. Quando poucos aceitavam jantar em seu restaurante particular, ou raramente o chamavam para eventos, ele preferia o som do vento cortando os prédios à voz de convidados. O silêncio era controle. O silêncio era segurança. Do outro lado dessa arquitetura do silêncio, havia um lugar que paradoxalmente funcionava como sua falha mais humana. A cozinha no pass-through, conectada à área de refeições do 43º andar. Não era uma cozinha grandiosa com fornos italianos e coquelês exibidos. Era um laboratório de calor e memória, de panelas e colheres de pau, de cheiros que insistiam em atravessar portas e paredes. Chai Wan, por boas razões e más, permitia que uma cozinha existisse, mas mantinha regras, horários de serviço, menus aprovados e, sobretudo, ninguém se permitia trazer bagagem emocional para esse espaço. Em sua concepção, sentimentos são variáveis imprevisíveis, e imprevisibilidade significa risco. Quando Leila Voss chegou com uma caixa de temperos e um avental vermelho dobrado sobre o braço, não veio equipada com a pretensão de mudar sistemas. Veio com mãos que conheciam o peso das colheres e a memória dos calos. Veio com um repertório de sabores alinhados às suas próprias lembranças, e um canto que ela não perceberia ser importante até muito depois. Na primeira manhã, carregou frascos etiquetados em uma caligrafia apressada, sacos de pimenta defumada que aromatavam o ar como noite de verão, um pote de algo que lembrava sua avó, um fermentado escuro e rico que ela chamava de memória em conserva. Seu cabelo estava preso, o avental vermelho contrastava com o aço inoxidável, e havia um movimento calmo em seu corpo, como se suas vértebras tivessem aprendido a traduzir ansiedade em cozinhar. Leila, ou Ila, como costumavam chamá-la na cozinha, não sabia de fronteiras corporativas. Ela sabia de ingredientes. Enquanto organizava bandejas e afundava as mãos em misturas que previam o gosto antes mesmo do vapor subir, uma melodia pequena saiu de sua boca, um humming suave, uma linha melódica que se repetia em torno do ritmo de suas colheres. Não era uma canção completa, nada que pudesse ser notado como performance. Era um fio sonoro que vinha mais do hábito de cantar enquanto cozinha do que de uma intenção consciente. O humming atravessou o pass-through primeiro como uma coisa quase elétrica. Entrou no ar condicionado, passou pela saleta onde os guardas aguardavam, deslizou na haste do corredor e fez algo incomum. Alcançou a sala estática onde Chai Wan trabalhava. Ele interrompeu a leitura de um relatório apenas por uma fração de segundo, tão pequena que só ele e talvez o ar notaram. Não porque a melodia fosse forte. Ao contrário, porque era exatamente a sua insuficiência para ser ruído que a tornava intrusa. Um som humano inofensivo que quebrava o padrão. Chai Wan não era homem de gestos desnecessários. Seu corpo dizia economia. Mas naquelas frações ele fez algo que todos ao redor aprenderam a interpretar.
Colocou o marcador entre as páginas, inclinou-se para a janela por um instante e deixou que a cidade ocupasse sua atenção enquanto o humming se dissolvia. Mr. Kwan, sempre próximo, um operador discreto com mais olhos do que palavras, captou o micromovimento e registrou. Depois, voltaram ao fluxo previsto. Era apenas uma interrupção. Seria esquecida se nada fosse amplificada, mas o corpo humano não é apenas cálculo, ele é memória, e memórias podem se agarrar ao caminho mais tênue. Havia, em Chai-Wan, lembranças de infância que não caberiam em relatórios nem em estratégias de mercado. O calor de uma cozinha familiar, um método instintivo de colocar a mão sobre a panela para sentir se o alimento estava pronto, uma canção sussurrada que sinalizava que a noite estava segura. Ao ouvir o humming, tão despretensioso, tão inadvertido, algo dentro dele reconheceu uma frequência conhecida. Não era visão clara, nem lágrima, mas um leve deslocamento, como se um quadro tivesse sido empurrado 1 centímetro e deixado de parecer tão rígido. Leila estabeleceu rotinas sem anunciar. Primeiro, a manhã do caldo, um gesto que ela fazia como se ordenasse o mundo, cortar cebolas com economia e paciência, juntar ossos que tinham nome na sua cabeça, deixar que a fervura consolidasse histórias. Depois, os pequenos pratos que carregavam memórias de sua infância em outra cidade, sabores que conversavam com coraçõezinhos partidos e conquistas discretas. No quarto dia, Chai-Wan mudou seu caminho habitual até a sala de reuniões. Em vez de atravessar pelo corredor central, demorou um passo extra pelo pass-through, como quem procura uma brisa. Ficou mais tempo à janela da cozinha do que fora de si esperado. Observou sem entrar. Não foi paixão nem fraqueza. Foi curiosidade que vinha de algo mais tênue e antigo. A sensação de segurança que por muito tempo ele havia administrado apenas por meio de contratos. Esse modesto interesse, no entanto, provocou preocupação em quem zelava pelo império. Ed Park, elemento do círculo que valorizava a ordem do silêncio para além do público, viu a mudança do patrão como vulnerabilidade. Ed não gostava de mudanças, principalmente as que apareciam como fissuras de controle. Para ele, uma cozinha que afetasse o chefe era uma irregularidade que precisava ser corrigida. Em palavras, em ameaças veladas, em lembretes do que ocorre quando linhas são cruzadas. Leila, por sua vez, não se deixou intimidar por olhares. Cresceu com a ausência de consentimento e aprendeu que a resistência pode assumir formas práticas. Cozinhar ainda, servir ainda, responder com trabalho. Quando Ed pousou ao balcão para provocar, ela respondeu com uma receita. Não por deboche, mas por território. Serviu-lhe um prato que parecia simples, mas que carregava um conjunto de escolhas. Sal moderado, pimentas que aqueciam de dentro, uma textura que lembrava aconchego. Ed mastigou, esperou por falhas. Não as encontrou. Ficou então com a sensação incômoda de que aquilo não era importante, e exatamente por isso deveria ser. Mr. Kwan tornou-se a ponte silenciosa entre as duas esferas. Viu a hesitação do chefe e a firmeza da chefe. Viu as investidas de Ed e a resposta contida da cozinha. Fazia relatórios breves, observações que soavam como objetos. Ele ficou 10 minutos a mais na cozinha. Ela canta enquanto corta. Ed falou por cima do prato. Pequenas notas que, empilhadas, poderiam se tornar a arquitetura de uma decisão. As manhãs foram formando uma cadência. Havia um ritual novo que ninguém havia nomeado. O humming no ar, a colher de pau que descansava na borda da panela, o avental vermelho que pendia na cadeira quando a manhã terminava. Chai-Wan começou a comer o que ela fazia. Primeiro por curiosidade e aos poucos por um efeito mais discreto. Comida preparada com intenção afrouxava o dia. Ele, que medira calorias e riscos, encontrou-se segurando uma colher com menos pressa.
Voltava para a sala, com a tampa ainda quente, uma máscara precisa de empresário sobre o rosto, e o sabor ficava ali, como um mapa discreto que alterava apenas um parâmetro. Ele passou a voltar. Leila não cantava para atrair. Cantar era usual, um jeito de preencher períodos que para ela não eram vazios, eram solo. Havia em sua voz um tom de blues misturado com ritmos que lembravam cozinha de sul e sul global. Era uma linha melódica que fazia suas mãos trabalhar melhor. Quando a melodia encontrou o ouvido do chefe, não transformou ninguém instantaneamente. Não apagou responsabilidades, nem absolveu pecados. Foi antes uma interrupção gentil, em uma rotina implacável. No entanto, uma história nunca vive apenas de pratos e melodias. Há notícias externas que entram pela janela como a chuva que encontra o parquet. Por fim, molha algo e muda seu tom. Uma manhã, enquanto Leila arrumava uma bandeja e debatia mentalmente sobre o tempo de casamento de uma gema, um papel caiu no pass-through. Não um jornal tradicional. Um print, um artigo digital impresso num papel comum, deixado ali talvez por descuido ou por intenção. O título, raso e eficiente, citava o nome de Chae-Wan-Soo em associação com atividades que exigiam mais do que curiosidade jornalística. Menções a transações suspeitas, laços que, quando desenrolados, poderiam revelar uma teia de decisões morais. Ela segurou o papel como se segurasse algo quente demais. Nessa cozinha, as notícias deveriam ser ingredientes. Algo a usar, talvez, não confissões de outro. Mas ali estava a camada externa do mundo que batia na borda de sua estação de preparo. Leila não era ingênua, sabia ler entre linhas, mas não era sua natureza ser jornalista, era sua natureza sentir e criar. Então, a notícia se tornou um objeto deslocado entre panelas e memórias. Ao ver a expressão dela, olhos de alguém que aprendeu cedo a calcular riscos, Mr. Kwan aproximou-se sem falar. O silêncio entre cozinheira e operador era uma gramática. Ele ofereceu uma xícara de chá que ninguém havia pedido e, por meio desse gesto simples, falou. É melhor pensar claro. As palavras foram poucas, porque havia tantas não ditas guardadas no ar. A cozinha, que fora um lugar de criação, tornou-se repentinamente um ponto de cálculo. Ed, por sua vez, viu a descoberta como combustível. Para ele, o papel era oportunidade. Prova de que a presença de Leila era perigosa, que suas músicas e memórias podiam comprometer um equilíbrio que precisava ser mantido a qualquer custo. Ameaças veladas se transformaram em encontros curtos no corredor. Abordagens que lembravam contratos implícitos. Você não quer ser problema, dizia ele com a voz de quem sabe fazer com que palavras pesem. Leila respondeu com calma. Não com silêncio submisso, mas com a possibilidade de partir. Sabia o que eram portas que se fechavam rapidamente. Havia um passado seu em Atlanta. Um capítulo que terminara em falência e renúncia. Essas coisas a ensinaram a avaliar quando vale a pena permanecer. Permanecer significava aceitar riscos. Sair significava abandonar o que começara a cuidar. Ela passou noites imaginando o que sua permanência representava. A cozinha tinha lhe dado uma rotina, uma pequena comunidade, e havia algo que a puxava para dentro. Ali, entre panelas, fazia um trabalho que sentia ser correto. Aquele canto que saía de sua boca, que arrancara de Chae-Wan um olhar interrompido, era apenas uma linha entre tantas. Mas aquela linha agora estava no centro de uma equação maior que sua prática culinária. Do lado de fora, na cidade que continuava sem cessar, circulavam artigos, sussurros e desconfianças. No 43º andar, o ar condicionava rumores enquanto a cozinha perfumava a sala com memórias. Algo estava de fato por mudar, mas de que maneira ninguém sabia. Certa tarde, quando as luzes longas do fim de tarde entraram pelas janelas e tingiram de ouro o avental vermelho pendurado na cadeira,
Leila decidiu que precisava de fatos antes de promessas. Pediu ao Mr. Kwan, em voz baixa, por uma cópia de tudo o que havia sobre o nome do chefe. Ele hesitou por um instante e depois trouxe uma pasta que não fazia questão de elogios. Dentro havia impressões de páginas, e-mails sancionados por pessoas que sabiam os caminhos onde o silêncio se quebrava. Ela leu sentada no pequeno banco da cozinha, a melodia que costumava sair de sua boca, agora trancada na garganta. Não era ódio que brotava, nem revolta inflamada, mas uma conta que precisava ser paga em termos de decisão. O conhecimento pesava, porque agora ela podia ver como sua presença poderia ser interpretada. Não mais apenas a chefe que cantava, mas um elemento ligado a alguém cuja história tinha sombras. Altruísmo não era uma moeda que se usava sem pensar. Quando levantou os olhos, encontrou o chefe olhando. Estava parado do outro lado do vidro, mais perto do que antes, com a peça do casaco dobrada na mão, uma imagem que lembrava outros homens que mantêm coisas fechadas para protegerem-se do mundo. Ele não entrou. Não precisava. A cozinha tinha uma porta, mas havia momentos em que permanecer à distância era mais revelador. Seus olhos, porém, não escondiam a pergunta que talvez ele mesmo não formulasse. O que você fará agora que sabe? Ela ficou com o papel na mão, uma assinatura do mundo lá fora sobre a mesa entre eles. E então, Ed veio até a cozinha numa tarde mais fria. O couro do casaco estalava quando se movia e os olhos dele buscavam algo que pudesse ser entendido como capitulação. Sem alarde, deixou cair uma frase que apenas quem conhecia as regras do jogo entenderia. Algumas coisas são perigosas, Ila. Algumas pessoas, mesmo quando gostam de você, acham que você tem preço. Não era uma oferta. Era um aviso. Leila, com o avental marcado por um minúsculo respingo de caldo, olhou-o nos olhos. Havia uma firmeza em sua boca que não se inspirava em bravura teatral, mas em escolha informada. Prefiro ser clara do que ser comprada, disse ela. As palavras tinham a precisão de uma faca bem afiada. Não feriam por esporte, mas cortavam o excesso. Ed sorriu de lado, compreendeu que a intimidação podia não funcionar com alguém que conhecia o valor do próprio trabalho e afastou-se com as mãos nos bolsos. Aquela noite, Leila não cantou. Cozinhou com uma atenção que parecia medir o tempo em lugares onde poderia haver segurança. No outro dia, no entanto, a melodia retornou. Não era bravura, era rotina que se nega a morrer mesmo quando confrontada. A melodia era talvez também uma forma de resistência, continuar sendo humana num ambiente que exigia frieza. E foi nesse recomeço que Chai-Wan fez algo que ninguém houvera previsto. Ao ouvir o humming novamente, aproximou-se da cozinha como quem se move em terreno conhecido, mas agora habitado por uma presença que o desconcertava. Não houve gesto teatral. Não houve proclamação pública. Ele apenas parou por trás do vidro e, por um longo instante, deixou que aquele som batesse contra os seus ossos como um lembrete de que havia outra geografia além daquelas planilhas e contratos. Era perigoso, para ele, para ela, para todos, porque significava que o ponto fraco havia sido encontrado, não uma arma, nem um erro, mas um som. Uma linha melódica que, ao redor de um caldo e de um avental vermelho, abria frestas numa fortaleza construída de silêncio. Entre o calor da cozinha e a distância controlada da sala executiva, algo mudou de posição. Não foi destruição. Não foi salvação. Foi uma confirmação de que o poder, como tudo o mais, é habitado por fragilidades pequenas e íntimas. A melodia permaneceu leve, testemunha de uma possibilidade incerta. Naquela tarde, quando as luzes da cidade começaram a acender-se uma a uma, Leila limpou os potes e guardou o papel que trouxera consigo. Estava em dúvida, mas não era uma dúvida inerte.
Era uma pergunta viva que pedia resposta em ação. Ao fechar a cozinha, deixou o avental sobre a cadeira, como quem guarda uma promessa em tecido. Na mesa, a colher de pau ainda tinha o traço do caldo de todo dia. Endereço de um lugar que agora podia ser também abrigo. Do lado de fora, no corredor que levava ao gabinete do chefe, Ed bateu o pé calculando passos. No interior, Mr. Kwan fez uma nota em seu caderno, e no 43º andar, o silêncio se curvou pela primeira vez a algo tão simples quanto um cantar, frágil, humano, e por isso mesmo perigoso. Leila saiu deixando a melodia atrás de si, como quem planta uma semente sem saber se colherá frutos ou tempestades. A cidade seguiu, indiferente, enquanto no alto, naquele pequeno universo de janelas e aço, começava a contagem silenciosa de decisões que alterariam quem permaneceria e quem partiria. A cidade lá embaixo continuava a escorrer luzes como se nada tivesse acontecido. Lá em cima, no 43º andar, as janelas devolviam um céu que parecia mais uma folha polida do que horizonte. A rotina, que havia aprendido a aceitar cada manhã, agora vinha acompanhada de pequenas irregularidades. Uma cadeira que demorava mais a ser recolhida, uma xícara de chá que alguém deixava intacta no balcão, um envelope com papéis que circulava entre as mãos de pessoas que não sorriam. O rumor do artigo, aquele pedaço de papel impresso que fora deixado no pass-through, ganhava camadas. Não era apenas notícia. Era possibilidade de consequência. Leila dormia pouco. Na noite em que o primeiro e-mail interno circulou pedindo avaliação de risco reputacional, ela mal fechou os olhos. Contou panelas, o número de raspas de gengibre que normalmente iam para o lixo. Memorizou o tempo de fervura do caldo que tinha feito naquela tarde. Isso a ancorava. Ao amanhecer seguinte, o avental vermelho ainda tinha manchas secas na dobra, e ela pôs-no como se vestisse um manto de trabalho. A cozinha era o lugar onde o mundo se tornava tarefa, e tarefa se tornava conhecimento, a sua forma de resistência. Mr. Kwan passou a trazer notícias em silêncio. Não notícias faladas, mas pequenos indícios. Um corredor que agora tinha 2 pessoas a mais, a secretária do conselho pedindo uma reunião com a chefe de segurança. Conversas que cessavam quando se aproximava. Ele não entregava julgamentos. Entregava constatações ordenadas. Leila apreciava a clareza dos fatos, porque com clareza era mais fácil decidir. Ed, contudo, transformava cada fato em pressão. Sua maneira de agir não era de alguém que buscava conversar. Era de quem gostava de manipular atmosferas. Certa vez, caminhando pela cozinha com passos que marcavam território, deixou cair uma observação que não disfarçava a intenção. Há pessoas que não sabem o preço do silêncio, disse ele, pegando um prato e girando a borda como quem testa um instrumento. Olhos de outros cozinheiros se moveram como pequenas sombras, mas ninguém interrompeu. Leila respondeu com uma calma que não era de fraqueza. Pediu que Ed provasse algo novo. Um bolinho de arroz frito, crocante, enrolado num molho que misturava doenjang com um toque cítrico. Ele provou, interrompeu o comentário e permaneceu mudo por alguns segundos antes de notar. Interessante. A palavra foi um espaço em branco que ninguém sabia se era rendição ou estratégia. A investigação paralela, quando veio, chegou sem grandes espetáculos. Pequenos grupos passaram a avaliar a conveniência de manter rostos públicos associados ao império. Em reuniões que não eram gravadas, palavras como exposição e liquidez de ativos surgiam entre slides sem cor. A cozinha, contudo, ocupava um ambiente liminar. Era um serviço necessário. Sem comida feita com cuidado, as comidas que acompanhavam reuniões cessariam de mascarar a dureza das decisões. Isso dava a Leila uma margem de manobra que não era moral. Era estrutural. Saber disso era saber que ser necessária não significava ser segura.
Numa tarde de chuva fina, quando o vidro do pass-through tornava as luzes da cidade em faixas molhadas, Leila recebeu uma visita inesperada. A porta da cozinha se abriu apenas o suficiente para a cabeça de alguém aparecer. Era uma repórter de Folha que, por alguma razão, não vestia o ar de alarde comum. Cabelo preso, um casaco azul escuro, envolto como quem evita vento. Pedia informações sobre as práticas culinárias do prédio. Perguntava sobre refeições servidas ao executivo. Não era o tipo de pergunta que ela esperava, mas quando a repórter retirou um bloco de notas e perguntou com cuidado se podia conversar com a chefe responsável pelo cardápio executivo, Leila sentiu o corpo puxado para duas direções. Poderia recusar. Poderia responder com a neutralidade de quem apenas serve, ou poderia tentar entender se havia na jornalista apenas curiosidade profissional ou uma peça de um mecanismo maior. Entre Leila e a repórter, a conversa foi curta e translúcida. Falaram de técnicas, de preservação de caldos, de como uma colher de pau pode dizer se o molho está pronto. Quando a repórter mencionou com leveza que alguns leitores tinham se interessado por como ambientes de poder consumiam comida, Leila respondeu com a mesma verdade simples que trazia para seu trabalho. A comida aqui é feita para que as pessoas possam fazer o que têm que fazer depois de comer. Havia uma frieza prática nessa resposta que não era indiferença. Era uma demonstração de que ela não queria nem podia transformar sua cozinha em palco de debates que não eram dela. A repórter deixou a cozinha com um sorriso que poderia ser de gratidão ou de cálculo. Não era possível saber, nem era sua obrigação. Mas a presença daquela conversa pequena pôs em evidência algo que os outros haviam considerado. Quando se lida com poder, há sempre uma narrativa querendo um lugar para se assentar. Leila não era escritora de narrativas, era cozinheira. Ainda assim sabia que um papel, uma pergunta mal feita, podia mudar o ritmo de uma manhã. Ed, por sua vez, não precisava de jornalismo para agir. Trazia o gesto direto do homem acostumado à eficácia da intimidação. Numa noite em que a cozinha já guardava o cheiro de alho e cebola e as sobremesas estavam devidamente embaladas, Ed apareceu de surpresa, andando pela área de serviço como se fosse dono do espaço. Fez menção de cumprimentar Leila, mas sua voz carregou outra mensagem. "Você sabe que algumas portas aqui fecham rápido demais", disse ele, deixando o aviso pairar no ar. Leila, que estava organizando as panelas, olhou para ele com a mesma neutralidade com que organizava os frascos. "Então é bom que as portas fechem no tempo certo", respondeu. Ele fez um gesto como que para dizer que entendia. E embora ninguém tenha visto nenhum golpe, a energia ficou suspensa, uma tensão que perfumava o ar. Os dias seguintes esfriaram o espaço entre o ambiente de trabalho e a vida privada. Leila sabia que qualquer decisão seria observada e que seus passos seriam lidos como sinais. Chegou a considerar um caminho claro: recolher suas coisas e partir para a cidade que a vira começar. Em Atlanta, quando a cozinha de um bar de bairro fechou por razões que ela não ousava sempre nomear, aprendera a partir cedo demais. Partir era às vezes um modo de sobrevivência, permanecer às vezes uma forma de resistência. Diante da escolha, ela se deu tempo para ouvir não apenas a angústia, mas também a força que vinha do ofício. Enquanto isso, Chai-Wan observava de longe, e a observação tinha agora um caráter novo. Era menos cálculo empresarial, mais tentativa de compreender uma sensação que ele não traduzia em decisões de mercado. Sentia que a presença de Leila perturbara algo que ele mantivera trancado com disciplina. Partes dele desejavam que a melodia desaparecesse, que o silêncio voltasse a ser absoluta medida de segurança. Outras partes, porém, recorriam a memórias que ele costumava evitar. A simplicidade de uma mão na massa, os sons domésticos de quando o mundo ainda permitira ternuras.
Essas memórias não vinham com explicações. Vinham como pequenos cliques que deslocavam objetos do lugar sem alarde. Mr. Kwan observava tudo com sua habitual neutralidade. Mantinha uma distância que não era indiferença, mas compreensão de que algumas mudanças exigem tempo para se consolidar. Numa tarde, quando a luz entrava com a lentidão de abril e fazia os azulejos brilhar, ele deixou um bilhete no canto da estação de preparo de Leila. Se precisar falar, hoje às 17 horas. Não havia urgência exibida, havia abertura. Leila guardou o bilhete como se fosse uma faca bem afiada, utilitária e discreta. No encontro marcado, Mr. Kwan falou pouco, porque não era homem de muitas palavras, mas indicou algo que, para Leila, tinha o valor de um gesto protetor. Havia quem entendesse que sua permanência tinha consequências e que, portanto, medidas práticas poderiam ser tomadas para reduzir riscos. Não se tratava de proteção dramática, era uma reorganização de rotas, de entradas, de quem passava por onde. No topo da lista permanecia a atuação de Ed como elemento desestabilizador. Ele é conveniente, disse o homem com voz baixa. Conveniente para quem quer que as coisas fiquem do mesmo jeito. Havia nas palavras a sugestão de que conveniência nem sempre se alinhava com razão. Leila, por sua vez, ponderou. Aceitar proteções seria aceitar que a situação era mais grave do que percebera. Rejeitá-las seria assumir uma postura de recusa que poderia se transformar em negligência. Escolher, naquela noite, significou ajustar o avental, lavar as mãos e decidir que continuaria a fazer seu trabalho com o mesmo carinho técnico de sempre. Essa decisão não era moralização. Era tomada prática. Havia pratos que esperavam por ela, pessoas que se acostumavam às refeições e uma rotina que, de certo modo, curava. As manhãs sucederam-se com a cadência de um cronograma. O humming continuava, às vezes mais baixo, como se Leila cantasse para si mesma, outras vezes mais claro, quando concentração e prazer se encontravam. Chai-Wan passou a permanecer por mais tempo do que cabia às suas atribuições técnicas. Parava junto ao vidro que separava a cozinha. Inclinava o corpo por um instante e voltava ao redor com passos medidos. Era como se testasse a resistência do som. Suportava, resistia, cedera. Essas medidas silenciosas ocupavam seu tempo e, aos poucos, sem espetáculo, sua presença naquele limite tornou-se rotina. O ponto de ruptura veio de forma quase ridícula, através de uma decisão administrativa sobre horários. O conselho, movimentado por mensagens internas, por conversas com consultorias e pela chuva de imprensa que, ainda que pequena, deixava rastros, sugeriu que a cozinha deveria reduzir suas operações públicas enquanto a investigação atravessasse as semanas. Para alguns, era gesto prudente. Para outros, era pretexto para retirar uma presença incômoda. Leila, quando ouviu do gerente de operações que talvez tivesse que reduzir dias, sentiu o chão tremer como se uma panela tivesse deslizado. Reduzir dias poderia ser o primeiro passo para encurralá-la, tirar visibilidade para depois justificar despedidas. Ela se encontrou naquela tarde no balcão diante do gerente, tentando medir palavras que não lhe eram naturais. Meu trabalho daqui não é só cozinhar para o chefe, disse com calma, explicando como um calendário encurtado afetaria fornecedores, boias de estoque, a organização da equipe. Isso é um projeto, acrescentou. O gerente a ouviu com paciência diplomática e prometeu conversar com o comitê. Promessas para ela tinham validade se transformadas em ação. Preferiu então buscar alternativas, aumentou sua presença, propôs pratos novos, organizou trocas de turnos que permitissem coberturas, trabalharam juntos, e o trabalho funcionou como defesa. Quando a administração veio com a intenção de reduzir períodos,
Trouxe relatórios de eficiência, de satisfação de quem jantava nas reuniões e os documentos balançaram as intenções. Nenhuma vitória foi redentora. Não havia fanfarras, nem aplausos. Havia, no entanto, uma confirmação prática. Leila permanecia útil. Utilidade não é lealdade, mas cria laços que custam a romper. Ed entendeu que, ao menos por enquanto, demovê-la exigiria manobras mais pesadas do que pequenas ameaças. Assim, recuou para outras estratégias, minar a confiança dos demais, espalhar dúvidas sobre as intenções dela, insinuar que alguém ali poderia ser usado como bode expiatório. Em conversas de corredor, usava o tom de quem sabia de coisas que ninguém mais sabia. Cuidado com quem canta demais, dizia ele, quase como conselho. O clímax, entretanto, não vinha de manobras externas, mas de uma pergunta franca que Leila formulou numa manhã em que o céu estava pálido e o vapor da sopa parecia subir mais devagar. Havia uma calma estranha naquele dia. O gerente resolvera adiar decisões, o rumor baixara de volume, e Ed, por algum motivo, permanecera em outra ala do edifício. Chai-Wan apareceu como de costume, com o casaco perfeitamente passado, mas com olhos que pareciam carregar resíduos de insônia. Ele não entrou para almoçar como de costume. Ficou parado do outro lado do vidro, olhando para dentro. Leila enxugava uma colher de pau quando notou que ele estava parado. Não havia plateia, não havia espetáculo. A cozinha, naquele instante, era apenas um objeto funcional e o vidro, um corpo de água que separava dois mundos. Por um momento, o humming cessou na garganta dela sem que ela percebesse. Algo na expressão dele a fez escolher uma pergunta que havia ensaiado em silêncio nas últimas noites. Perguntou, com voz que não queria acusar: "Você já quis que eu fosse embora?" A pergunta pousou como uma colher na superfície do caldo. Havia nela a vontade de compreender se a sua presença era tolerada apenas por conveniência ou se havia algo mais intrincado. Afeto, proteção, receio. Não era uma pergunta desesperada. Era uma pergunta com a clareza de quem precisa saber para decidir se permanece. O silêncio que veio depois foi denso. Chai-Wan inclinou-se levemente, um gesto quase sem intenção, e respondeu com uma palavra úmida de verdade. Não porque era grandiosa, porque era simples. Não. A resposta foi quase anódina o suficiente para não inflamar as paredes, e profunda o suficiente para deixar marcas no ar. Não havia confissão total, nem convite. Havia, simplesmente, uma negativa à ideia de que ele a desejasse fora dali. Para Leila, a palavra não apagou o que significava trabalhar numa cozinha ligada às sombras. Não lhe ofereceu absolvição moral. Nem era a intenção de Chai-Wan fazer promessas. Não, foi sim uma revelação íntima. A compreensão de que, por trás das camadas de conveniência e poder, havia uma fragilidade. Ele não queria que ela fosse embora, não porque queria possuí-la, mas porque, naquele canto, o humming funcionara como ponte para sensações que ele não sabia mais cultivar sozinho. Aquela manhã abriu uma fissura que não é de herói e nem de salvador. É de ser humano. Leila sentiu, sem dramatizar, que aquela resposta poderia torná-la mais vulnerável, porque seres humanos que sabem do afeto de outro costumam ser alvo de expectativas e manipulações. Ainda assim, a resposta trouxe clareza. Ela não foi comovida para ficar. Ficou porque entendeu que havia ali possibilidade de um novo pacto, medidas práticas que permitiriam que a cozinha permanecesse um espaço onde se trabalhava com cuidado, sem transformar ternura em troféu. Houve negociações subsequentes, discretas, quase íntimas. Mr. Kwan, com a retidão burocrática de quem toca a segurança do edifício, propôs medidas que não eram protecionismo teatral, mas reorganização de rotas de entrada e saída, alteração de horários de entregas e pequenas mudanças que tornavam mais difícil que alguém como Ed se aproximasse sem ser visto. Leila aceitou.
Pediu também que um dos cozinheiros mais confiáveis começasse a acompanhar certas horas, não por medo, mas por cumplicidade. Cozinhar em equipe é cozinhar com defesa, disse ela numa manhã, e todos entenderam que havia verdade prática naquela frase. Ed reagiu de formas que não eram dramáticas. A sua estratégia se tornou menos direta e mais sutil. Começar a diminuir a circulação do chefe pela cozinha, introduzir pequenas ineficiências administrativas e, quando possível, provocar desconfortos que pudessem ser atribuídos à presença de Leila. Mas a rotina que ela havia criado tinha raízes. Fornecedores preferiam trabalhar com quem pagava no prazo. Cozinheiros preferiam quem reconhecia o esforço de cada um. Gestores preferiam resultados. Pequenas eficiências tornaram-se argumentos tangíveis. Ainda assim, o mundo fora daquele vidro continuou a cuspir sombras. Novos prints começaram a circular, entrevistas curtas reapareciam em blogs, e o conselho acionista passou a pressionar por pareceres mais contundentes. Não era um colapso, era uma série de empurrões. Em meio a isso, Leila foi confrontada com uma nova decisão. Aceitar uma proposta de trabalhar em outro lugar, uma oferta calma de um restaurante boutique em Brooklyn que garantia anonimato e segurança, ou permanecer, sabendo que sua presença poderia tornar-se cada vez mais arriscada. A oferta chegou por um mensageiro. Um e-mail curto, um telefonema de um conhecido que louvou seu trabalho. A proposta vinha com um salário decente e promessa de autonomia. Seria uma saída digna. Ao lê-la, Leila sentiu o que sempre sentia diante de prateleiras organizadas, uma ideia de possibilidades se abrindo. Podia recomeçar, mas também havia a sensação de que, se partisse, algo seria perdido. Não uma salvação do chefe, nem uma redenção do mundo. Algo menor, porém valioso. O espaço onde comida funcionava como lente para o que habitava outros corações. Ela passou a noite pensando, lavou panelas até que os metais cintilassem, como se a limpeza pudesse devolver clareza. Pela manhã, arrumou os temperos com carinho e deixou um prato extra na cozinha, sem motivo aparente. Era gesto de continuidade, não de despedida. Quando o dia avançou, percebeu que o chefe correra um risco ao se expor minimamente. Recebeu delegações discretas de pessoas do conselho. Ouviu conversas planejadas ao longe. E finalmente decidiu. Permaneceria. Sua justificativa não foi dramática nem filantrópica. Disse a si mesma em voz baixa: eu faço esse trabalho. Aqui eu sei o que fazer. A partir dessa decisão, algo na dinâmica mudou. Não reduziram as pressões externas que continuaram a existir em ecos distantes. Mas a cozinha consolidou-se como lugar de trabalho com regras próprias. O humming tornou-se ritual que não visava seduzir, nem ser soft power. Era mera expressão de alguém que trabalhava com prazer. E o chefe, por sua vez, aprendeu a aceitar ir e voltar como hábito novo. Ia até a janela, permanecia por minutos que se ampliavam, às vezes comendo em silêncio, às vezes apenas observando. Ele não prometeu mundos, ofereceu presença. A relação entre os dois tornou-se, assim, um arranjo de limites e escolhas. Não houve cenas românticas explícitas, não havia necessidade. Em vez disso, havia gestos, uma caixa de sobras deixada na entrada para os cozinheiros no dia em que a equipe teve turno duplo, um copo de água que Chai-wan pediu que fosse sempre mantido à sua disposição, uma mesa pequena colocada próxima da janela da cozinha, com uma cadeira que antes parecia sempre vazia e que agora ocasionalmente abrigava o chefe. Esses atos não resolveram os problemas de um império nem apagaram as sombras, mas criaram micro-verdades que alteravam a convivência. O ápice íntimo já fora alcançado com a simples palavra não, e as consequências desse momento se espalharam não por teatralidade, mas por práticas.
Leila manteve sua postura de trabalho e Chai-Wan continuou a frequentar o limite entre a sala e a cozinha como quem visita uma geografia nova. Em vez de se transformar, ele aprendeu a aceitar que o ponto fraco não era vulnerabilidade para explorar, mas algo que responsabilizava. Responsabilizar-se, compreender que alguém nos toca, é também entender que nossas ações têm efeitos que não dominamos completamente. Numa manhã de sábado, quando a cidade descansava mais lenta e o trânsito parecia um murmúrio distante, algo delicado aconteceu que ninguém poderia chamar de vitória total, mas que importava. Depois de semanas de rotina, Ed tentou um movimento de retaliação usando um aliado que não soube medir. Um erro administrativo quase expôs dados de fornecedores e por poucas horas houve a possibilidade de que o gerente de operações tivesse que apresentar justificativas públicas. A tempestade foi contida graças à rapidez de Leila em reorganizar pedidos e à intervenção de Mr. Kwan, que fez contatos precisos. A situação terminou em protocolos revistos, culpados imaginários demovidos e advertências internas. Ed, por sua vez, foi reatribuído temporariamente para um único projeto longe do 43º andar. Não foi demissão, não foi humilhação. Foi apenas um ajuste que fez a harmonia respirar por momentos mais amplos. Depois desse susto, as tensões afrouxaram. As conversas do conselho tornaram-se menos absolutas, porque perceberam que extinguir a cozinha seria maior problema do que contê-la. Para Leila, o episódio mostrou que permanência tinha preço, mas também possibilidades. Decidiu que sua forma de resposta não era confronto aberto, mas o fortalecimento de sua prática profissional e de suas relações com a equipe. Formou alianças discretas, combinou com a gerente de suprimentos que os pedidos passassem por canais alternativos quando necessário. Treinou um cozinheiro para assumir seu estilo quando precisasse ausentar-se e manteve como ponto central a honestidade no que servia. O tempo continuou a passar com o ritmo que cozinha costuma ter entre grandes forças, lento, repetido, ritualizado. Leila, ao servir um jantar para um grupo executivo, observou o chefe terminar a refeição sem a usual atenção feroz a relatórios. Ele fechou a tampa com cuidado, segurou a colher como quem aprecia a textura de um pensamento e, por um segundo, permitiu que seus ombros relaxassem. Não houve palavras trocadas entre eles naquele jantar. A intimidade criada não exigia dramas. Era feita de momentos pequenos, a partilha de um silêncio, a aceitação de uma rotina. A cidade prosseguiu com seus mercados, seus escândalos e seus interesses. E, no 43º andar, a cozinha consolidou-se como um lugar onde o som humano não era sinal de fraqueza, mas de convivência. O humming continuou, ecoando dias bons e ruins, e transformou-se, sem que ninguém proclamasse, em ritual de presença. Funcionava como um marcador. Quando a melodia surgia, a sala a reconhecia e o chefe quase sempre respondia ficando. Era seu ponto fraco, não porque o transformara em homem novo, mas porque havia tecido uma ponte para uma sensação que ele achara ter perdido. As implicações éticas daquela descoberta permaneceram vivas. Ninguém aplaudia, porque não havia motivo para a festa. O império não se dissolvera. As práticas que o sustentavam seguiam ativas e complexas. Pessoas foram recompensadas, outras deram passos fora. Nem todos os laços formados ali eram bonitos. Mas havia um lugar, a cozinha, onde alguém, de pele negra, cantava enquanto ferveva caldo, e por isso tocava a vulnerabilidade de um homem que comandava contratos. Esse fato não anulava a desigualdade das circunstâncias, nem apagava a responsabilidade que pesava sobre o chefe. O som, por si só, não era remédio, era sinal. Meses passaram.
A melodia tornou-se tão cotidiana que parte das pessoas achava absurdo lembrar-se de quando ela fora novidade. Mas Leila continuava a tratá-la com o mesmo respeito que dedicava aos caldos. Sabia que, se descuidasse, uma rotina poderia virar hábito vazio. Mantinha a qualidade dos pratos, conversava com a equipe e nenhuma das tarefas perdia seu valor. Havia, no entanto, quem dissesse que ela levara consigo um sopro de humanidade para um lugar que dela não precisava ser habitado. Leila, que ouvia comentários assim à distância, sabia que não era sua obrigação transformar sistemas que a transcenderam. Sua obrigação era cozinhar bem e escolher permanecer. O chefe, por sua vez, aprendeu a lidar com a fragilidade que a presença dela evidenciara. Não se tornou um modelo de bondade, tampouco buscou reparações públicas. Em vez disso, passou a medir seus gestos com maior cuidado. Entendeu, sem promessas, que não queria perder algo que o fazia sentir segurança. A segurança que não vinha de contratos, mas de rotina humana. Para ele, o Humming fora um lembrete de que havia dimensões pessoais que números não alcançavam e que, quando reconhecidas, exigiam que se administrasse não apenas riqueza, mas dignidade. A relação entre Leila e Chaiwan jamais se cristalizou em rótulos fáceis. Não houve cenas grandiosas de redenção, nem atos heróicos que apagassem a sombra das suspeitas que pairavam sobre o império. O que houve foi um ajuste. Ele aceitando a abertura de um espaço, ela aceitando o peso de permanecer ali. Entre os dois, o Humming tornou-se pedra de toque, não para salvar, mas para humanizar. E a cozinha transformou-se aos poucos num santuário provisório, sujeito a ventos e tempestades, mas capaz de abrigar quem precisa trabalhar e pensar. O jornalismo, que ajudara a provocar a crise, não mais teve a mesma ênfase midiática. O caso de Chaiwan, depois de idas e vindas, virou pauta de intervalo. Houve menções, algumas análises, decisões internas que, por prudência, permaneceram fora dos holofotes. No entanto, o que ficou registrado foi a capacidade de uma rotina de trabalho de resistir às tempestades. Não por invulnerabilidade, mas por robustez. E a robustez, no fim das contas, não é virtude moral, é prática, é cuidado. Numa manhã de primavera, quando o sol atravessou as janelas do 46º andar com uma claridade que parecia novíssima, a cozinha ganhou uma cena simples e feliz. Leila entrou com o avental vermelho perfeitamente alinhado, ajustou os frascos, acendeu o fogo e começou a entoar, como sempre, aquele humming que já não era mais novidade. Chaiwan apareceu e, desta vez, levou a cadeira para se sentar perto do vidro. Não chegaram a falar, não precisaram. O som foi suficiente. A colher de pau descansou num canto da panela enquanto a fumaça dançava com a luz. A cidade continuou a existir com suas demandas e injustiças, mas dentro daquele espaço havia um lugar que guardava um pouco de calor. A última imagem que fica é esta. A colher de pau com o traço de caldo ainda visível, o avental vermelho pendurado como se guardasse promessas pequenas, e uma cadeira que antes fora vazia, agora ocupada com presença discreta. O ponto fraco do chefe permanecia, um som que o fazia voltar. E a história não dizia que o mundo havia mudado por causa disso. Dizia simplesmente que a vida, às vezes, se reorganiza em torno de pequenos atos de cuidado. E esses atos, mesmo quando inseridos num universo complexo e moralmente ambíguo, podem ser o que impede o frio de se instalar por completo. Conte nos comentários se já ouviu um som que mudou algo em você. Inscreva-se para mais histórias.